Menina, tá um surto de mão, pé, boca lá na escola dos meninos, vou te falar, viu? Opa, meu nome é Fernando, sou médico de família e comunidade e hoje a gente vai falar tanto da síndrome mão, pé, boca e também da herpangina, que são doenças muito parecidas, muito próximas, então por isso que a gente vai falar delas juntas. Elas são tanto parecidas e os vírus que causam essas doenças são também mais ou menos do mesmo grupo ali, né, que são o grupo Coxsackie ou enterovírus, vírus que vem do nosso intestino, né, por tudo que é entérico, entero vem do intestino, então esses vírus são de lá. Então, como é que ocorre a transmissão desses vírus aí, dos vírus Coxsackie ou dos enterovírus? Ou dos ecovírus, a gente tem esse grupo também, né? A gente chama de transmissão fecal oral. E é isso mesmo que você está pensando, é a ingestão, né? Contato com resíduos ali de fezes, de resíduos intestinais. Então, não que a criança vá comer fezes, não é isso. Mas por conta de, às vezes, maus hábitos de higiene e tudo mais, né? Foi lá no banheiro, não lavou a mão direitinho, pegou na comida e tal, ela acaba pegando esse tipo de vírus ou passando esse tipo de vírus para os coleguinhas, para as professoras, enfim, para todo mundo que está ali naquele ambiente. Então, é dessa maneira que a gente transmite e pega esse vírus, ou pela própria secreção oral mesmo de quem está infectado, né? Um outro detalhezinho é que as secreções das lesões também podem infectar, então tanto secreções orais, secreções fecais, né? E também ali parte da secreção das lesões, das bolinhas, né? Quando elas estouram, liberam ali as partículas de vírus, então eu posso me infectar dessas várias maneiras, né? E a gente vê partículas virais até 6 meses quase saindo ali depois de ter a manifestação na pele, né? Então é uma transmissão que perdura aí um certo tempo. Então como é que funciona? A criança ou a gente, né, vai ingerir aquele vírus, ele vai começar a se replicar, se multiplicar, tanto um pouco na garganta, é menos, mas mais na mucosa do intestino. A gente chama isso de viremia minor, ou seja, pequena, né? Ela vai produzir uma pequena quantidade de vírus. Por ali ela vai migrando e vai para os órgãos e a partir dali ela faz uma viremia major, né? Uma viremia maior, que é aí que é a fase geralmente que tem as manifestações na pele e também sistêmicas, né? Que a gente já vai falar da clínica, dos sintomas, mas o caminho do vírus é mais ou menos esse. Então a gente ingere, comeu o vírus, engoliu o vírus, ele vai se replicando um pouco na garganta, um pouco no intestino, forma ali um grupinho de vírus que vão se deslocar, entrar nos órgãos, né, nos órgãos que a gente tem, e começar a se multiplicar mais, e aí sim desencadear a doença. Ele é mais comum nos períodos do verão e também quando está um período chuvoso, né? Então as mamães aí devem ter já notado que quando tem surto na escolinha lá é geralmente ou no verão ou naqueles meses que chove bastante. A umidade do ar e a umidade tem uma influência aí na transmissão desses resíduos fecais, enfim, né? Isso é uma curiosidade interessante. E o período de incubação, depois que eu ingiro, né, depois que eu engulo aquele vírus, é mais ou menos ali de uma semana. Mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos uma semana. Então, como é que é essa doença? O que a pessoa sente? O que a criança principalmente sente, né? Então, da síndrome mão-pé-boca, da doença mão-pé-boca, geralmente a criança que fala, ela vai reclamar de dor na garganta, de dor na boca, enfim. E a criança que não fala, a gente consegue inferir que ela tem esses sintomas porque ela vai recusar o alimento. Não vai querer mamar, não vai querer a papinha, vai começar a recusar, né? E quando tem febre na mão, pé, boca, ela é mais baixa, né? Mas pode ter sim a febre, mas não é muito comum. Já na herpangina, a gente tem a mesma lesão, né, na boca e tudo mais, só que geralmente a febre ela é um pouco mais alta e também de um início mais abrupto. Ela começa de repente a uma febre mais alta, mas as duas podem ter febre, é só que uma geralmente tem mais, a outra tem um pouco menos, mas uma coisa não exclui a outra, né? Alguns outros sintomas que podem então ter na síndrome mão-pé-boca seria ali a febre, né, que a gente comentou que não é muito comum nessa doença, mas pode acontecer, então o fato de ter febre não diz automaticamente que é a herpangina.
mas a gente suspeita mais, né? E pode ter alguns sintomas inespecíficos ali da parte gastrointestinal, dor de barriga, diarreia, vômito, que lembra que o vírus ele se replica nessas áreas, né? Então ele pode afetar também esse ponto. Mas o mais comum mesmo, como o nome próprio já diz, são as lesões na boca, nas mãos e nos pés. Não que seja exclusivo dessas regiões, tá? Ele pode aparecer no bumbum, na coxa, em outras regiões também, mas o principal vai ser ali nas mãos, nos pés e na boca, obviamente, por isso o nome da doença. Então essas lesões, né, elas começam na forma de mancha e vão evoluindo ali para uma forma de bolinha, né? Evitar termos técnicos aqui, mas ela fica mais... Primeiro é só uma alteração de cor e ela fica depois mais elevada. Antes, então é para frente dos pilares amigdalianos, né, que a gente tem ali no fundo da garganta, tanto na língua e na mucosa das bochechas. E a mesma coisa acontece ali nas mãos, nos pés, pode acontecer no bumbum, na coxa. Na herpangina, por outro lado, a febre costuma ser um pouco mais alta e mais abrupta, ela vem uma febre do nada, né? A gente estava bem, de repente começou uma febre. E o pródromo, que são aqueles sintomas lá que acompanham, né, que a gente falou que é mais incomum na síndrome mão-pé-boca, mas que não é impossível, né? Na herpangina eles já são mais comuns, então a dor de barriga, diarreia, vômito, esse tipo de mal-estar, eles acabam sendo mais frequentes na herpangina. Isso que eu comentei, que são doenças muito parecidas, doenças irmãzinhas, né? Vamos colocar assim. A complicação dessas doenças ela é muito rara, ou seja, a maioria das vezes ela evolui de uma maneira benigna, né? Que a gente não precisa fazer nada. A principal delas é a desidratação, por conta das lesões ali da garganta, né? Então, problemas de engolir, né, a água, a comida, problemas respiratórios, enfim. Então, o principal problema que pode acontecer, apesar de ser raro, é a desidratação, porque as lesões ficam na boca, na garganta, né? Então, elas podem dificultar a criança de engolir água e aí, por conta disso, desidratar. Fora disso, em raríssimos casos, pode causar complicações ali da parte cardíaca, né? Também neurológica, encefalite, mas é raro. A maioria das vezes o quadro evolui de forma benigna, sem a gente precisar se preocupar muito. O diagnóstico, na maioria das vezes, ele é essencialmente clínico. O que quer dizer isso? Pelo quadro clínico, pela história, pelos sintomas e pelo exame físico, a gente já consegue dizer se é a herpangina ou se é a síndrome mão-pé-boca. Existe um exame para diagnosticar, que é o PCR, né? A reação de cadeia de polimerase. O mesmo não, né? Mas é o mesmo princípio do exame do PCR da Covid, que também é um exame de reação de cadeia de polimerase. Isso quer dizer PCR, né? Só que é invertido porque é em inglês. É importante que você leve o seu filho ou sua filha para avaliação em consulta, porque mesmo que tenha um surto lá na escolinha dele, que todo mundo já esteja com esse diagnóstico aí já afirmado, né? Então tem outras doenças que causam sintomas parecidos, por exemplo, varicela, herpes, aftas. Então tem algumas coisas, alergias que podem causar ali sintomas semelhantes e que aí o tratamento é diferente. Então é importante que ele passe por avaliação, mesmo que mas a professora falou que todo mundo o grupo de pais, de mães todo mundo já foi no médico, já viu, então meu filho está com isso também. Pode estar, é provável, mas é interessante que passe em consulta para a gente avaliar se é aquilo mesmo ou se não são essas outras coisas que podem também fazer esses sintomas parecidos. A síndrome mão-pé-boca, ela tende a durar ali uma semana, 10 dias. A herpangina é um pouco mais rápida a resolução, ali em torno de 6 dias já está resolvida, né? E a maioria dos casos é só suporte, dá um paracetamol ali para aliviar um pouco o incômodo e é isso. Quais são os fatores que eu preciso me preocupar de observar ali no meu filho, na minha filha, e que podem ser indicativos da doença grave e daquelas complicações lá que eu comentei? Então, primeiro de tudo é a hidratação. Começou a parar de querer tomar água, levar para o pronto-socorro para a gente fazer a hidratação. Esse é o principal. Outras coisas seria assim, lembra que eu posso ter a febre, mas a febre ela não pode ser nem muito alta e também não pode durar muito tempo. Então, se ela dura ali mais do que 72 horas, 3 dias, já é um sinal de alerta.
mesmo que esteja aparentemente tudo bem, é interessante de levar para emergência para ser avaliado. Então, hidratação, febre muito alta ou que dure mais do que 3 dias. Se começar a ter vômito, né? Então, é um sintoma gastrointestinal que é um pouco mais intenso, que não é comum. Então, o ideal é que leve ao pronto atendimento caso tenha vômito. Se a idade for muito novinha, então for muito bebezinho, é interessante de levar ao pronto atendimento, à emergência. E tem um outro fator que é dentro daqueles grupos lá de Coxsackie, o nome do vírus, né? Existe um grupo lá que é o A71. Ele é mais comum ali na Ásia, né? Não é tão comum aqui, mas que ele confere uma gravidade maior. Então, quando é a infecção por esse grupo aí, a gente tende a ter mais cuidado. Mas assim, isso é mais lá para a Ásia, quem viajou, quem pode ter, mas aqui é incomum de ter surto por essa variante aí. Igual a Covid lá tem várias cepas, né? Muitas variantes, o Coxsackie também tem vários tipos. Um deles que é mais perigoso é esse A71. Tá? O tratamento, como a gente comentou, é mais de suporte, hidratar, paracetamol ali para uma dor, né? Pode usar uma dipirona se quiser, enfim, o remédio ali que for mais acostumado aí com o seu pediatra, seu médico de família te indicar. Uma curiosidade aqui para os mais interessados, tem uma enzima que esse vírus não tem, que é a timidina quinase, que é onde o aciclovir age, aquele antiviral. Então muita gente pergunta, então se é um vírus, por que eu não dou um aciclovir, que é um antiviral? Não vai funcionar, porque o aciclovir ele age nessa enzima específica, que o Coxsackie não usa, não possui. E aí o aciclovir não funciona, por isso que não adianta dar antiviral para essa doença, tanto para hepangina ou para síndrome de mão pé boca, porque a enzima que o aciclovir, que é o antiviral, age, ele não usa, não funciona. Então a gente não pode dar esse remédio para esse fim. E quanto à prevenção? Bom, a prevenção básica é higiene, né? Saneamento básico, higiene, lavar as mãos, lavar o alimento e tal, para a gente evitar de ter essa ingestão ali de resíduos fecais que possam ter essas partículas do vírus. Existe vacina? Existe só em um local do mundo, que é a China, né? Porque lá tem aquela variante que a gente comentou do A71 e lá essa vacina é distribuída ali para a população. Para o resto do mundo não tem disponível essa vacina. Mas também como a gente não está exposto a essa variante específica, não precisamos nos preocupar de adquirir essa vacina por enquanto. A maioria dos casos de mão pé boca ou de hepangina aqui no Brasil são autolimitados, ou seja, eles saram sozinhos, só com hidratação, com paracetamol. É só a gente cuidar com a transmissão, né? Com a higiene, com tudo mais. E é isso, pessoal. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Se você tem algum relato ali do seu filho, da sua filha, você já sofreu com isso. Se você pegou adulto, que é mais raro, né? Comenta aqui pra gente saber. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.